Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Amém. Graças a Deus por essa paz, que meio a todo esse movimento, todo esse vento, toda essa força, né? Nós sabemos que podemos contar com essa paz que excede todo entendimento, que nos cuida, que nos guarda, e graças a Deus por isso. Hoje eu tenho um desafio também, a gente vai lidar com a Bíblia, né? Eu não vou passar o slide aqui, eu quero que você acompanhe comigo, né? Nas Escrituras, para que você acompanhe a leitura, para a gente treinar um pouquinho de Bíblia aí, para a gente começar, né, a realmente olhar para as Escrituras, isso é importante. E a gente vai falar sobre esse tema que é preço, né? Estava aí só para colocar aí no fundo, pelo menos esse daí, o preço, né? Qual é o preço para a unidade? Qual é o preço para a unidade? Eu vou pedir para que vocês possam abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías 53. Diz assim a palavra de Deus: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Estou no verso 1. Ele cresceu diante dele, como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e aflito. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, e ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios, e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Foi da tua vontade esmagá-lo e fazê-lo sofrer, Senhor. Senhor Jesus Cristo, une a tua igreja pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Por esse sangue que foi derramado, Senhor Deus, nós não temos o direito de desviar para a direita ou para a esquerda. Nós não temos o direito de fazer absolutamente nada contra a tua noiva, Deus. Por isso, dá temor, Deus, diante do que o Senhor fez, diante dos nossos olhos. Enche o nosso coração, Pai, neste momento, diante da tua palavra. Que o nosso coração tema, Pai, a ação que o Senhor fez nessa terra e que o Senhor dividiu a história. Porque custou um alto preço, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, neste momento. Espírito Santo, tem de misericórdia.
a começar por mim, pelo teu povo, Pai. Ajude-nos aqui, no precioso sangue de Jesus Cristo. No nome dele nós oramos, amém. Sofrimento. Sofrimento é uma coisa que nos une. Se tem uma coisa que une as pessoas, é o sofrimento. Se a gente vê o que aconteceu sexta-feira, a gente já percebe a união acontecendo de forma orgânica. Você anda pelas ruas, as pessoas ajudando. Eu estava passando ali perto do Hospital do Campo Limpo, tinha uma árvore caída e a rua estava totalmente escura, tinha uma árvore em cima de um carro e não dava para transitar por ali se não fosse a ajuda de algumas pessoas com o próprio celular, indicando para alguns carros passarem numa região e outra para poderem dar fluxo e vazão. Você vê as pessoas ajudando umas outras dentro do condomínio, né? Para quem mora em condomínio, algumas pessoas, alguns telhados lá caíram, né, devido ao vento, e você vê de manhã as pessoas levantando, saindo das suas próprias casas, em vez de limpar as suas próprias cozinhas, em vez de limpar seu próprio apartamento, estão lá tentando ajudar o coletivo. O sofrimento une as pessoas. Se a gente for ver no Rio Grande do Sul, foi um grande exemplo de união em todo o Brasil. Sulistas e nordestinos se uniram. Vizinhos direitistas e esquerdistas se ajudaram para ajudar pessoas que estavam sofrendo. Já não havia mais partido político num momento crucial. Porque no momento que você vê, animais são salvos, crianças são salvos, idosos são salvos por pessoas que são da direita, são da esquerda, sofrimento une as pessoas. Pessoas saem de várias partes do Brasil para levar para lá. Quem não ficou mexido com aquelas imagens no Rio Grande do Sul? Quem não pôde, de alguma forma, dentro das suas limitações, tentar ajudar as pessoas de lá? Veja pela própria mensagem do WhatsApp. Se você for dar uma olhada nas mensagens do WhatsApp, seja da nossa igreja, ou seja dos seus particulares, você vê que há pouca comemoração e pouca união quando você faz uma viagem, quando você posta alguma coisa de um restaurante que você foi. Mas se você vê alguma mensagem que fala sobre a ausência ou falta de recursos, você vê a união acontecendo. Tem alguma coisa que nos une no sofrimento, tem algum ambiente aglutinador no sofrimento que faz com que a gente se una nesses momentos mais delicados. E foi através desse caminho que o Senhor uniu a sua igreja. Foi através do sofrimento que Ele uniu a igreja. Ele escolheu o caminho da dor e do sofrimento para reunir um povo para Ele. Esse preço que ele pagou é destacado pela Bíblia de forma explícita. Jacó, no finalzinho da vida dele, ele falou assim: eis que os meus dias foram mais de dores do que de alegria. Jacó, um escolhido por Deus. Amei a Jacó e rejeitei Esaú. O escolhido de Deus, no final da sua vida, disse: a vida é mais sofrimento do que alegria. Uma boa mensagem para a gente ficar alegre de manhãzinha no domingo, né? Que coisa. Se você viver muito, eu ouvi o Carson falando umas frases, e se você viver muito, provavelmente o câncer pode te alcançar. Se você viver muito, a artrite pode te alcançar. O Alzheimer pode alcançar você. Você vai ficar enlutado em algum momento da tua vida. Tem famílias que só se unem no... Não precisa nem falar. O sofrimento é claro para nós o quanto a gente se une no sofrimento. Só no velório, muitas vezes, a gente se encontra. Quando um pai perde uma criancinha, e a gente teve isso daqui, eu não preciso nem dizer o nome. Para quem conhece, para quem está próximo, já sabe. Nosso coração, ele se desmancha diante de pessoas que perdem, porque muitas vezes não tem nem nome isso, né? Quando um marido perde uma esposa, fala que ele fica viúvo. Quando o filho perde os pais, ele fica órfão. Agora, quando um pai e uma mãe perdem um filho, qual é o nome que se dá? É tão doloroso que ninguém nem inventou um nome para isso. O preço do sofrimento. E que o Senhor nos ajude a olhar para o sofrimento que Ele pagou para nos manter unidos. E a gente não brincar com a união que Ele quer produzir no meio de nós.
Se a gente for olhar para a outra parte, se o sofrimento nos causa união, não são os pecados nossos que causam essa unidade, elas causam separação. Primeiro, separação contra Deus. O pecado que vocês cometem é a causa do afastamento de Deus de vocês. Deus vira as costas para nós. O rosto dele, para falar a palavra que está em Isaías, o rosto dele é virado. Isaías 59 diz: nos separam como casais, porque na carta de exceção, pela dureza do coração, ele falou, a não ser por causa de imoralidade sexual, não dê carta de divórcio. O pecado causa separação entre nós. Por isso que a gente tem que falar de unidade, por causa dos nossos pecados, que a gente ainda continua insistindo em cometer. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que sofreu o preço por cada um deles, porque Ele pegou os nossos pecados e nos uniu, mesmo através dos nossos pecados. Vai no verso 1 e olha o verso 1. Verso 1 de Isaías 53, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Deixa a Bíblia aberta, coloque ela aí, né? E vai acompanhando comigo os versos que a gente vai falando aqui de Isaías. Quem creu na minha mensagem? Mas não é fácil crer. Olha para Jesus o que ele dizia. Eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ninguém pode vir até Deus se não for através de mim. Ah, desculpa, não dá para crer. Quem ele acha que é? O centro do universo? Ele está falando que o único caminho para ir até Deus é através dele? Quando ele falou, sou o pão da vida, naquele momento, para as pessoas que estavam escutando, ele estava na Palestina, ele estava em Israel. As pessoas entendiam o que ele queria dizer, eu sou o pão da vida. Eles lembravam do maná, caindo naquele deserto. Pão da vida. Deus mandou pão do céu, chovia pão. E você está falando que você é o pão da vida. E muitos naqueles momentos, isso está escrito, e muitos naquele momento já não conseguiam mais segui-lo. E diziam, quem pode suportar o que ele está dizendo? Quem acompanha Jesus? Isaías disse, quem creu na mensagem dele? Dá para crer? Pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Já pensou alguém dentre nós se proclamar a verdade, que tudo que eu falo é a verdade? Dá para andar com ele? Dá para crer nessa mensagem? Não dá, é impossível. E sabe por que você crê? Por causa do Espírito Santo de Deus que abriu os teus olhos, como no caminho de Emaús, e falou assim, e abriu os olhos dele e o entendimento deles para crer no que ele dizia. Porque se ele não rasgar o entendimento e não abrir os teus olhos, é loucura. Porque aprove a Deus a gente crer nisso, na loucura da cruz, pela pregação do Evangelho, por essa loucura que a gente prega. Mas você só consegue crer pela ação do Espírito Santo. Não dá para levar a sério. Em João 6:60 diz, e ouvindo isso, muitos o abandonaram. Vá no verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Olha o 3 também. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores. Esse é o preço. E experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Se você pega o verso 1 e depois vai no verso 2 e no verso 3, no verso 1 tem quem creu na mensagem, só que ainda fala assim, quem deu crédito ao braço do Senhor? O braço do Senhor é o seu poder, é a ação e o poder de Deus vindo na terra. Quem deu crédito ao poder de Deus vindo na terra? O poder em Jesus Cristo, todo aquele poder, quem deu crédito para o poder de Deus? Só que ele não veio no poder que ele tem. Ele veio o quê? Como uma raiz,
um tenro, uma raizinha, um brotinho que nasce numa terra seca. Ele veio em fragilidade, o nosso Senhor. Ele veio frágil. Um bebezinho que chora, o rei do universo, que criou todas as estrelas e todos o cosmos, chora para beber o leite do peito da mãe. Ele veio em fragilidade. Se caísse, se quebrava inteiro. Ele andava como qualquer um de nós. Aquele que é onipresente em toda a terra, tinha pernas e braços como eu e você. E ele andava por aquela terra. E sentia sede, sentia fome. Veio em fragilidade como uma raiz. O poder de Deus, do Todo-Poderoso, veio como uma raiz que brota numa terra seca. E aí o que as pessoas olham e falam? Ele não é filho de um carpinteiro? Sua mãe e seus irmãos não moram entre nós? Quem está dizendo que ele é? A gente conhece aqui, ó, não é Maria ali, ó? Não era José, o carpinteiro ali da esquina? Do começo ao fim, desacreditado e sem estima nenhuma. Na cruz, alguém virou para ele e disse assim: se tu és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós. É só descer na cruz que a gente vai crer no Senhor. Sem nenhuma estima. Quem dá crédito para uma pessoa fraca, que aparenta fraqueza, frágil? Os fracos não são dignos de crédito, eles são dignos de pena. O braço do Senhor se manifestou em glória no meio dos homens. E os homens não deram crédito. Quando ressuscitava alguém, ou quando curava uma pessoa, o coração é tão fechado e falava assim: é por Beelzebu que ele faz essas coisas. É pelo diabo que ele faz. Ele pagou o preço do que é não ser estimado, do que é ser menosprezado, para nos ajudar nesse preço. E ele ajuda você fraco, você desprezado, você que não sente que tem lugar. Ele ajuda os desprezados. Você pode encontrar nele a tua unidade. E com Jesus Cristo, você pode se encontrar. E sabe o que ele faz? Quando ele pega uma pessoa que se sentia desprezada e fraca, porque ele passou por fraqueza e por fragilidade nessa terra, e você se une a ele, ele faz algo extraordinário. E no povo de Deus todo mundo sabe disso. Ele pega uma pessoa que passou por experiências de fraqueza e de fragilidade, e ele consegue ajudar os fortes depois. E depois ele consegue ajudar os que estão fragilizados, que estão passando pela mesma situação. Deus pega uma pessoa que passou por uma situação de fragilidade e que ela era totalmente desconsiderada naquela parte da vida dela, usa aquilo como experiência e combustível para ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo. A unidade com ele transforma o fraco, o frágil. E ele passou tudo isso para nos dar força. Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e aflito. Verso 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. João viu se aproximando o cordeiro e ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar, colocar sobre ele, e vai levar os nossos pecados sobre ele. As nossas transgressões vieram para esmagá-lo. Todo adultério, toda mentira, toda causa de divisão que até hoje nós estamos provocando neste momento, está sobre ele. Ele levou sobre ele. Ele levou para a cruz sobre ele.
Alguns começaram a entender que ele estava tirando aqueles pecados, estava fazendo uma limpa. Por onde ele passava, ele trazia luz. Em Lucas 5:8 diz assim, quando Pedro, essa parte sempre me chocou, eu acho que eu já chorei bastante preparando a mensagem. Pedro, depois de ter visto a ação de Jesus Cristo extraordinária, agora colocando a natureza, e ele falando assim, aonde eu chego, sabe aquilo que vocês fizeram no Éden? Sabe os abrolhos? Sabe as coisas difíceis que vocês criaram, que a luta da terra entre você e a terra vai acontecer a ponto de você ter que suar para conseguir tirar algum sustento da terra? Vou mostrar para vocês que eu coloco paz onde eu chego. E quando ele chegou perto daquele mar, mesmo tendo pescado a noite toda, ele falou, joga mais uma vez a rede. E quando jogou, ele mostrou que é Deus Todo-Poderoso, que a sintonia entre a humanidade e a natureza, e de forma milagrosa, falou que as redes se encheram tanto, que quase se romperam, e o barco quase virou. Pedro era pescador, ele não era bobo, ele passou a noite toda, estava suando, estava brigando com a terra o tempo todo para arrancar um peixinho dali. Era um homem experimentado na pesca. E quando ele viu aquele ato extraordinário, ele falou assim, isso daqui não é coincidência, não. Não é porque a lua está favorável para uma pesca hoje que eu passei a noite toda. Inclusive já está chegando o dia, acabou a lua. Quando ele viu aquilo, ele se constrangeu demais. E ele disse essa frase, Lucas 5:8. Afasta-se de mim, Senhor. Porque eu sou um homem pecador. Afasta-se de mim, Senhor. Se a gente tivesse essa consciência na igreja, você ia ver o que era um culto prestado a Deus. Você saber que você não é digno nem para sentar nessa cadeira diante de um Deus tão poderoso e santo. Imagina a gente pregando aqui em cima. Um homem disse, o centurião disse, Mateus 8:8 diz assim, e muitas vezes parece que se destaca muito a frase final dele, mas se esquece do começo. E no começo ele diz assim, eu não sou digno que entre em minha casa, mas dize uma só palavra, e o meu servo será curado. É muito linda a fé. Ele cria na autoridade, ele falou assim, eu sou homem sujeito à autoridade também, eu sei que quando eu digo para um soldado ir, ele vai, falo para ele vir, ele vem. Ele reconhecia a autoridade que havia em Jesus Cristo. Mas ele disse, eu não sou digno que entre em minha casa. E não é mesmo. Agora imaginar que o Espírito Santo mora dentro de você. Já pensou nessa loucura? O preço que ele teve que pagar para que o Espírito Santo morasse dentro de você, dentro de mim. Como é que coloca o Espírito Santo dentro de nós? Habitando dentro de nós, porque ele não habita em templo feito por mãos humanas. E a nossa casa aqui foi feita por Deus, que do barro nós fomos formados pela mão de Deus. Não foram mãos humanas que fizeram o homem. O preço que ele teve que pagar, os pecados que ele teve que carregar, as curas que ele teve que promover dentro do meu e do seu coração e da nossa mente. Ele tomou sobre ele as enfermidades. Você já se perguntou por que o Senhor orava tanto? Eu acho que nem toda a pregação no mundo pode falar sobre o poder da oração, sobre o que tem na oração, o que contém na oração, ou o que Jesus Cristo orava e pelo que ele orava. Nem toda a pregação do mundo, parafraseando João aqui, nem se fosse escrito todos, se enchesse de livros o mundo inteiro, poderia se falar o que ele fez. Mas uma coisa com certeza tinha, o peso do pecado estava sobre ele. E ele orava por cada cura, por cada pregação que ele dava, por cada ensino, por cada perseguição, por cada adultério, por cada mentira, por cada cobiça, por cada falta de honra para o pai e para a mãe. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias sobre a terra, na qual o Senhor teu Deus te dá. Por cada blasfêmia, ele teve que levar sobre ele. Tudo sobre ele. Tudo pesando sobre ele. Toda agonia. Toda a culpa que todo mundo sente. Você já viu? Culpa diferente de arrependimento.
Culpa todo mundo sente. Até um bandido que deu 18 tiros numa mulher, ele pode sentir culpa depois que ele fez aquilo. O peso da culpa, mas forte, só o peso da culpa é muito forte. Mas tem uma coisa mais poderosa que Deus nos dá, arrependimento. Quando Ele nos dá o arrependimento, Ele falou assim, eu faço vocês sentirem nojo do pecado de vocês. Arrependimento, um sinal que você não está com culpa, mas está com arrependimento, é que você passa a sentir nojo do pecado de vocês. E eu tirarei o coração de pedra deles e colocarei um coração de carne, para que eles olhem para a minha lei, obedeçam e tenham prazer nela, e sentirão nojo e vergonha dos pecados que eles cometem. Isso tudo estava sobre ele. Graças a Deus, porque não tem como suportar. Cada prostituta que ele teve que levantar. Cada mulher que tinha mais de 5 maridos que ele tinha que conversar. Num minuto ela era praticamente uma prostituta. Depois de ter conversado com Jesus Cristo, ela virou missionária. Levou os pecados dela. Numa conversa, ele leva. Porque se você beber da água que eu estou para te dar, mulher samaritana, rios de água viva fluirão de dentro de você. E todo esse peso que te oprime de pecado eu vou levar sobre mim. E agora você pode contar as boas novas. E foi ela anunciando na sua cidade. Levou sobre ele tudo que ela tinha feito. E nós tentando aqui separar a igreja do Senhor, ele paga esse preço. E a gente entra em grupinho de vez em quando para ficar falando mal um do outro. Deus dá uma oportunidade de a gente abrir igrejas dentro da nossa casa e a gente usar aquele momento para ficar fazendo coisas e fazer divisões entre nós, porque você não gostou de alguma coisa. Você toma cuidado com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado e todo o sofrimento que Ele fez. Ele não dá abertura, ninguém toca na noiva do Senhor. Nós não temos direito de tocar na esposa de Jesus Cristo. Tem algo muito fácil, se você não concorda, que não gera divisão. Como que eu resolvo então? Mateus 18, vem, conversa, fala com a pessoa, fala diretamente, não cria divisão. O preço foi alto para a nossa unidade, nós não temos abertura para isso, nós não temos autoridade para isso. Nós não pagamos nada pela igreja dele que está há anos e anos nessa terra. A Bíblia frustra os nossos planos se a gente quiser dividir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Ninguém vai conseguir derrubar isso daqui. Existem 6 coisas que o Senhor odeia. Melhor, 7 que Ele detesta. Sabe qual que é a 7ª? Irmãos que criam contenda entre irmãos. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviávamos. Essa é a nossa função. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Uma ovelha, quando se perde, ela não encontra o caminho. Até uma formiga consegue encontrar de volta o formigueiro. Ela fica toda perdida. Ela tateia por todos os lados, mas ela volta para o formigueiro. Agora uma ovelha, se não tiver pastor, acabou. Já viu todas as histórias na Bíblia? Se você conhece um pouco de Bíblia, sabe o trabalho que dá, o preço que dá para buscar essas ovelhas que se perdem. Tem que buscar, tem que ter um pastor, alguém tem que pagar o preço para nos buscar. E ele pagou esse preço. E o que diz quando ele nos encontra? Perdida. A ovelha, ela tenta se separar, quase que natural dela. Deixa ela um pouco sozinha, ela se perde, ela se afasta, ela quebra a unidade. Somos ovelhas, somos comparados como ovelhas, doido para se separar. Sabe por que existem tantas igrejas diferentes? Cada esquina tem uma? Se for por uma motivação boa, graças a Deus por isso. Mas nós sabemos muito bem o que acontece para cada igrejinha que vai começando a surgir aí.
E quando eu falo igrejinha, é a igrejinha começada com I minúsculo mesmo, que é começada por rebeldia. Não concordo com como essa igreja lida com as coisas. Vou montar a minha própria. No Brasil isso é lotado. Junta 6, 7, meia dúzia aí que falou assim, agora nós sabemos como o cristianismo funciona, já sei de Bíblia, já li a Bíblia umas 10 vezes, já estou pronto para montar uma igreja minha. Só que ele não faz isso. O nosso mestre que sofreu, sabe o que diz quando ele encontra a ovelhinha que estava perdida? Não leva para fazer mais um curral, fala que ele coloca sobre os ombros. Ele coloca sobre os ombros, ele traz de volta para a unidade, ele está trazendo, ele pega a ovelhinha que estava se perdendo, coloca sobre os ombros e cheio de alegria, traz de volta para onde? Para a unidade. Ele está sempre buscando a unidade, ele paga o preço para buscar lá fora, está rebelde, está difícil, volta que é aqui, está difícil aqui? Sozinho é muito pior, com esses pensamentos é muito pior, porque não tem pastor lá. Lá tem um salteador, lá tem um mentiroso, lá tem um ladrão. Ele está doido para colocar coisas na sua cabeça. Volta nos ombros do nosso Senhor, volta para dentro da unidade. Vamos ficar juntos, o preço foi alto. Nós somos como as ovelhas perdidas, mas Ele tem pagado o preço. A gente pecando, mentindo e dando falso testemunho sobre várias pessoas, para separar. Mas Ele pagando o preço para nos unir. O preço foi alto. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que fica muda. Quando ele usa ovelha para ele, é para falar da qualidade da ovelha, no momento certo, fica muda. Como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Onde a gente pode ver isso? Em João 18, 22 diz assim, veio-lhe um e lhe deu um tapa no rosto e disse, olha como fala com o sumo sacerdote. Ele disse, se falei mal, me mostre no que falei, mas se fala a verdade, por que me bates? Alguém pode dizer, ele estava falando aqui. Não. Porque dentro daquele sinédrio, o sumo sacerdote perguntou, olha quantas acusações contra ti, não te defendes? E qual que é a resposta? Nenhuma. Diante de Herodes, várias acusações. E o que ele fala? Nada. Nem diante de Herodes, nem diante do sinédrio, diante de ninguém, ele se justifica, ele abre sua boca. Como uma ovelha muda diante dos teus tosqueadores, ele fica em silêncio. Agora fala para mim se isso não é um preço alto a se pagar. Quando alguém vem na tua casa, com tua esposa, ou alguma pessoa vem a te acusar de alguma coisa, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Se defender, se justificar. Se justificar. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso porque você me fez aquilo. Agora ele tinha toda a verdade do lado dele. Toda a verdade do lado dele. Toda a justificativa verdadeira do lado dele. Toda a justiça do lado dele. E o que ele fez com isso? Tem hora que a gente tem que aprender com o nosso Senhor a calar a nossa boca. E ouvir o que está nos Salmos. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Não é no seu muito falar que você vai ser justificado. Aquietai-vos, porque até um tolo, quando se cala, se passa por sábio, diz Provérbios. Tem hora que é calar a boca. Desse assunto eu não sei. Desse assunto eu não vi. Desse assunto eu não me meto. Quanta separação dentro da nossa igreja a gente ia acabar só por ficar quieto. Mas ele não justificou porque ele tinha que sofrer calado. Como um justo que sofre calado. Porque imagina, sofrer quando você está errado já é ruim demais. Mas sofrer quando você está certo é terrível e esmagador. Sua boca enche de argumento. E a dele ficou. Verso 8. Até a cruz ele suportou.
A única vez que ele bradou foi para perdoar e para pedir ajuda ao Pai. Meu Deus. Verso 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. E como ele foi? O que gritavam para ele? Depois de tudo? Crucifica-o! Soltem Barrabás. Ninguém se importou com ele da geração. E se a gente estivesse lá? De que lado nós estaríamos? O Senhor da glória diante dos nossos olhos. Aquele que você só respira porque ele estava ali. Só nasce uma uva numa videira porque ele quer. Para deixar mais claro ainda esse ponto da geração que faz, no tempo dele ele contou uma parábola. E ele contou uma parábola que lembra Deus e a ação dele. E ele disse assim, como se fosse assim. O dono da vinha já tinha mandado 3 empregados para aquele lugar. Porque a terra era dele. Ele tinha deixado algumas pessoas para cuidar da terra. E ele estava querendo os lucros daquela terra. A terra era dele. Tudo era dele. E ele tinha mandado 3 empregados. Os 3 empregados bateram. Que significava os profetas do Antigo Testamento. Deus enviando profeta após profeta. Profeta após profeta. Corrige. Para com isso. Para com essa desunião entre vocês. Vocês vão ser reconhecidos, está no Novo Testamento, quando vocês amarem uns aos outros. Sabe quando vocês vão parecer os meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. Não é pelo conhecimento, não é para dar uma boa aula dentro de uma escola bíblica, mas quando vocês amarem uns aos outros. Não é por quanta foto você tira e coloca em algum lugar para parecer que está fazendo alguma atividade. É quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês amarem uns aos outros, vocês mostrarão que são meus discípulos. Ele manda um profeta, manda outro profeta bater em todos os profetas. Só Isaías foi cerrado ao meio entre o altar. Cerraram ao meio. Mas quando viram o filho, quando o pai enviou o filho para a terra, ele falou assim, eis o herdeiro. Está na parábola. Vamos, matemo-los. Como alguém que quer ser expulso da terra. Eliminado da terra dos viventes, é o que nós fazemos quando ele manda o filho. O preço foi alto. Ninguém deu crédito. Como a gente pode ser unido junto com ele? Se depender de nós, nós o mataremos. Ele seria religioso demais para nós. Ele seria certinho demais para nós. Ele pareceria muito judeuzinho demais para nós. Nós criaríamos divisão até com Jesus Cristo. Imagine agora. Qual é a nossa solução? Sem ele não tem unidade. Sem o preço que ele pagou, vamos parar de brincar de igreja, fecha tudo e cada um volta para sua casa, que é muito melhor. Porque a unidade, sabe onde começa? Nele. A unidade começa nele. Se nós não estamos unidos nele, claramente nós vamos nos separar aqui embaixo. Verso 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Alguém podia ouvir a sua voz? Ah lá, no momento da morte. Está sendo morto do lado de criminosos. Eu posso dizer para você, né? Me diga com quem andas e te direi quem és. Ah lá, meio de criminosos, está certinho, tinha que morrer nesse lugar mesmo. Mas não, agora vamos sepultá-lo. Agora no sepultamento, Nicodemos pega e leva para uma sepultura de rico. Agora pelo menos vai morrer com honras, né? O corpo dele vai ser deixado num lugar de rico. Sabe qual é o comentário que vai surgir? Sabia que estava fazendo todo esse barulho e tinha algum interesse por trás. Os ricos eram vistos como? Só ler Tiago para você saber como que os ricos eram vistos. Que conseguiram as suas riquezas através de coisas ilícitas, oprimindo o povo de Deus, não escapa de jeito nenhum. Verso 10. Contudo foi da vontade de quem que está escrito? Do Senhor. Esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Agora a gente olha para o céu e vê que não é apenas o filho que está nessa ação da unidade, nesse preço que ele está pagando. Alguém tem que pagar um preço também, esse alguém é Deus. A Trindade toda está unida para esse preço. O Pai está no projeto da unidade. O pai está moendo seu próprio filho. Quando Abraão pega aquele punhal e vai colocar sobre Isaac, Deus fala para ele parar, tira o punhal da mão dele e fala assim, ó, olha ali o cordeiro. E ele vira e crava no seu filho. Abraão não colocou sobre Isaac, mas Deus colocou sobre o filho dele. Esse é o preço da unidade, igreja. É o preço que Deus, para que a gente fique juntos. Nós não podemos tocar nisso, é santo demais, é sagrado demais, é sangue demais derramado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não ficou triste? Como assim? Ele se alegrou em moer seu filho? Verso 11 e 12, para terminar, nos responde por quê. Depois do sofrimento da sua alma, verso 11, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Verso 12, por isso eu lhes dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua alma até a morte e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Sabe qual é o versículo 11, versículo 12? O grito da vitória. Ele ressuscitou, ele se levantou, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele ressuscitou, Ele nos perdoou, agora a gente pode ser unido pelo sangue dEle, se una nele, fique ligado nele, a nossa união primeira é nele. Que como disse em Colossenses, é nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos que estar nele, você não tem que estar na igreja você vai criar separação. Na igreja dá um tempinho aí que você vai saber do pecado de alguém, você não vai suportar porque você é santo demais e você vai começar a acusar essa pessoa, mas nele você consegue, porque foi ele que pagou o preço para que essa igreja estivesse aqui de pé. O preço foi alto. Nossa unidade significa união nele, no preço que ele pagou. E para terminar, vou lembrar de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 3 e 6 diz assim: façam todo o possível. Porque o que a gente só pode fazer é o possível, porque o impossível que ele fez. Sabe por que a gente vai continuar unido amanhã ainda? No próximo domingo vamos estar aqui. Não é nem por causa do possível que a gente vai fazer, mas por causa do impossível que ele fez por nós. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, com E maiúsculo, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, não tem vários, você não pode se separar desse, não pode inventar mais um, não tem anomalia nesse corpo de Jesus Cristo, existe apenas um só corpo, só uma igreja só. Há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, não tem várias. Verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, e em todos vive, por meio de todos. Um só. Deus seja louvado.